A gente vai apresentar um pouquinho sobre o Abdias Nascimento. As alunas são Thaís Carolina, Maria Eduarda, Alba Lúcia, Lívia, Stephanie, Thaís Tranches, da professora Juliana Bonfim, da Universidade do Estado de Minas Gerais, o primeiro período de pedagogia. Nós pesquisamos o contexto histórico e a vida de Abdias. Abdias Nascimento, ele nasceu em Franca, no estado de São Paulo, no dia 14 de março de 1914, vindo a falecer em 23 de maio de 2011. Muito discriminado na infância, sofrendo muito racismo, conseguiu na fase adulta ser ator, poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico, político e ativista dos direitos civis e humanos dos negros, e foi professor universitário. De família muito pobre, onde seu pai era sapateiro e sua mãe era doceira, ele formou-se em contabilidade e economia. Sofreu muito racismo e se alistou no exército, indo morar em São Paulo, quando houve o golpe militar de 1964. Abdias teve que se exilar nos Estados Unidos. E em 1978, quando ele voltou do exílio, ele ingressou-se na política, onde foi deputado federal e senador. Criador do TIM, que foi um teatro experimental do negro, Abdias fez parte da história dos negros na luta contra o preconceito racista. O TIM ele criou também pelo motivo de certos atores brancos, quando iam fazer encenação, eles eram pintados de negro. E ele teve essa ideia do teatro, E assim, ele ensinou alguns atores, a maioria deles, a estudar, a ter mais conhecimento. Ele foi um ativista muito presente em relação ao preconceito racista. Abdias Nascimento, o Agriote e as Muralhas. Eu tinha um companheiro chamado Felizbino, que era muito pobre, e, além disso, órfão de pai e mãe. Ninguém sabia ao certo como ele sobrevivia, pois andava todo esmulambado. Tinha bicho de pé e o coitado fazia o maior sacrifício para frequentar as aulas, pois não tinha a mínima condição. Havia também a mãe de um outro colega de escola, uma mulher que era o próprio espírito de porco, que, não sei porquê, cargas d'água, um certo dia, encrencou com Felizbino e, em pleno meio da rua, começou a bater no menino, aplicando-lhe uma surra tremenda, enquanto as pessoas olhavam aquilo com a maior passividade e indiferença. Mas a minha mãe, quando viu aquela situação de violência e covardia, interveio em socorro de Felizbino. Foi a primeira vez em que eu vi a minha mãe entrar em luta corporal com alguém, e ela estava uma fera. O envolvimento da minha mãe naquela situação conflituosa serviu, sobretudo, como uma lição para mim, pois ela estava ensinando para a gente que nós nunca poderíamos ficar de braços cruzados vendo umas cenas daquelas. Deu uma criança apanhando de um adulto, uma estranha, ainda mais sendo branca, que além da pancadaria, procurava humilhar o menino pela sua origem e pela sua cor de pele. Aquela atitude da minha mãe foi de fato uma lição formidável de que eu jamais esquecerei. Ainda em Franca, outro acontecimento iria marcar sua vida, algo profundamente ligado à maneira como funciona a opressão social em relação aos negros, subjugando-os como cidadão de segunda categoria. Já contador, ainda adolescente e pronto para assumir um emprego numa fazenda, recusou-se a subir na carroceria entre galinhas e rações, quando vieram buscá-lo, pois certamente sua chegada ao local de trabalho, todo estropiado, lhe garantia uma situação totalmente humilhante. Trata-se de uma imagem forte e que deve ser compreendida em sua espessura histórica, pois, como mesmo Abdias reiteradamente dizia, essa cena se repetiria em outras circunstâncias, nas quais sua cor de pele indicava um lugar de subalternidade em vários lugares. A imagem de sua mãe defendendo uma criança negra desprotegida da violência praticada por uma mulher adulta branca e a recusa à sobrevivência para um acontecimento que seria o primeiro emprego importante marcam sua formação.
São cenas que levam a pensar sobre os significados da interpelação aos sujeitos de corpos racializados e suas consequências. No caso de Abdias, era um forte sentimento de segurança sobre sua condição na sociedade, mesmo com pouca idade e uma vontade de intervir sobre a injustiça praticada contra os seus que marcaram os primeiros tempos. Portanto, ali tratava-se de compreensão sobre a potência da identidade enquanto ferramenta de defesa e libertação, pois desde cedo o que acompanhamos na trajetória de Abdias é que é preciso ter consciência sobre as formas de opressão justamente para lutar contra as mesmas. Exílio nos Estados Unidos e 1 ano na Nigéria. Durante o período de exílio, desenvolveu sua extensa obra de artista visual. Sua pintura trabalha temas da cultura religiosa, da diáspora africana e da resistência à escravidão e ao racismo. Suas telas foram exibidas nos Estados Unidos em galerias, museus, universidades e centros culturais. Durante o exílio, Abdias Nascimento trabalhou com Leonel de Moura Brizola para criar a organização que viria o Partido Democrático Trabalhista, PDT, do Brasil. Como resultado dos esforços pioneiros de Abdias, o partido incluiu a questão do racismo e da discriminação racial como prioridade no seu programa político nacional. Também liderou a organização do movimento negro do partido. Trabalhou de forma consciente para fazer da luta pelos direitos civis e humanos dos descendentes africanos uma causa suprapartidária e uma questão política nacional. Um soco no racismo. Cartaz da campanha do Abdias Nascimento a deputado federal em 1982. Teatro Experimental do Negro. Aí nós temos o Abdias Nascimento e a Léia Garcia em 1957 na peça Sortilégio. Esse Teatro Experimental do Negro foi criado para fazer inclusão do negro no espaço cultural, pois eles usavam pessoas brancas que eram pintadas. Então, o Abdias Nascimento teve essa ideia de criar o Teatro Experimental do Negro, para estar fazendo a inclusão dos negros. E eles tiveram aulas de alfabetização para aprenderem a ler textos de teatro. O Teatro Experimental do Negro não era apenas um simples teatro, era uma frente de luta para combater o racismo. Agora a gente vai ver um videozinho do Abdias Nascimento falando sobre o Teatro Experimental do Negro. Eu me lembro do número de pessoas que vinham me aconselhar para que eu não fizesse isso. Eu não pusesse o nome de negro aí, porque aí eu ia fazer com que a iniciativa se malograsse antes dela se concretizar, antes dela ser lançada. Eu ouvia no ouvido e passaria para o outro, porque realmente, nesse ponto, eu fui muito firme, muito convicto. Tinha que ser teatro negro, tinha que ser teatro do negro. Feitos do Abdias Nascimento. Como deputado, apresentou projetos de lei para o racismo. Incluiu a história da África e a cultura negra nos currículos escolares. Criou cotas raciais no serviço público e nas empresas privadas. Principais ideias do Abdias: antirracismo e libertação total do povo negro no Brasil.
Agora um vídeo que a Amanda Carneiro vai apresentar as obras feitas pelo Abdias Nascimento no Museu de Arte de São Paulo. Baía de Sangue, essa tela que a gente vê aqui, revela como o artista concebia o território africano como um espaço idílico. Também o Atlântico é um mar de sangue para ele, e isso se refere diretamente à quantidade de pessoas que, na condição de escravizadas, morreram no trajeto entre a África e as Américas e foram jogadas no oceano, constituindo essa água toda vermelha que a gente vê aqui. E o lugar de cativo, esse que é impossível identificar porque tão preso, tão fechado, que é um túmulo também, como a própria pintura anuncia. Esse é também o único núcleo em que se nota uma perspectiva de denúncia a partir da anunciação de um processo de violência e não de valorização. Boa parte da produção do Abdias foi dedicada a revelar a contribuição da população africana e negra brasileira para a formação do nosso imaginário, da nossa cultura e dos nossos saberes. E em momentos bastante pontuais ele transformou isso numa denúncia a partir da violência, algo que é tão mais recorrente na nossa iconografia do que a perspectiva que ele adotou. Esse é o Axé da Esperança. O Abdias produziu um livro de poesias que chamava Axé de Sangue e da Esperança. A gente encerra a exposição com essa ideia de que um artista negro, como era o caso do Abdias Nascimento, podia produzir trabalhos com um imaginário muito mais amplo do que o imaginário estritamente relacionado às pessoas negras. Óbvio que isso foi uma característica fundamental e importante do trabalho dele, que ele almejava e que fez questão de reafirmar, mas ele também exerceu a liberdade de produzir sobre temas amplos, revelando que é possível ser singular e específico ao mesmo tempo que se é universal. Axé da Esperança é também bastante ligado à relação do artista com a natureza. É certo que o mundo natural fez parte de toda a exposição, mas aqui ele se dedica a figurar animais e pinturas de paisagem, talvez gêneros mais clássicos da pintura e que não necessariamente tinham uma conotação política, histórica ou diretamente contextual. Há na amostra também um conjunto de documentos divididos em duas vitrines. Uma delas é dedicada à faceta artística do Abdias, então é possível encontrar documentos do Teatro Experimental do Negro, fotografias do artista em cena, além de catálogos de exposições já realizadas por ele. A segunda vitrine é dedicada à faceta política e ativista do artista, a participação dele na Frente Negra Brasileira, a realização de diferentes convenções. Nessa vitrine também se explicita a relação estabelecida nessa exposição com a Lélia Gonzalez. Há um conjunto significativo de imagens em que os dois aparecem juntos em diferentes momentos e todos os livros já produzidos pelo artista. E, finalmente, há na exposição um vídeo dedicado a revelar os temas que o Abdias abordou quando foi senador no final da década de 90. Abdias Nascimento, um artista pan-americano, é acompanhado de um extenso catálogo com reprodução das obras do artista, material de acervo, fotografias, esboços, cadernos de desenho, cartazes e textos especialmente produzidos para o projeto e que conta com a contribuição de vários intelectuais, curadores e ativistas, revelando essas diferentes faces do Abdias Nascimento. Este projeto celebra a faceta artística do Abdias Nascimento e almeja que o público visitante reconheça a importância da produção do artista para o cenário de arte brasileira, a contribuição à abstração geométrica, os paralelos e diálogos que vão muito além de uma conexão com a luta pelo reconhecimento da igualdade racial, mas, sobretudo, para o exercício da liberdade de maneira plena.
livros do Abdias Nascimento. Aqui a gente escolheu 3 livros, que foi O Sortilégio, O Quilombismo, O Genocídio do Negro Brasileiro. A gente decidiu focar no livro O Genocídio do Negro Brasileiro, que tem vários temas nesse livro, que até a página 90 a gente consegue ver sobre a democracia racial, a escravidão, o mito do senhor benevolente, a exploração sexual da mulher africana, o mito do africano livre e também sobre o embranqueamento da raça, que foi uma estratégia de genocídio. E focando nesse livro, a gente escolheu falar sobre o tema democracia racial. Pensar em democracia racial requer pensar em uma sociedade em que todas as pessoas, independente de suas origens, suas religiões e cor de pele, sejam livres e tenham direitos iguais. O autor vem nos dar uma introdução sobre esse tema. No Brasil, o conceito de democracia racial, segundo essa tal expressão supostamente, refletiria determinada relação concreta na dinâmica da sociedade brasileira, que pretos e brancos convivem harmoniosamente, desfrutando iguais oportunidades de existência, sem nenhuma interferência nesse jogo de paridade social, das respectivas origens raciais e étnicas. Um dos que movimentou esse mito foi Gilberto Freire, acreditando na democracia racial no Brasil. Porém, a democracia racial nega a existência de racismo no Brasil. O racismo passa a ser tratado como um mito. O professor Tales de Azevedo vem afirmar que a democracia racial é o maior motivo de orgulho nacional e a mais sensível nota do ideário moral no Brasil, cultivada com insistência e com a intransigência. No Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, eles afirmam que a maior contribuição que nós temos dado ao mundo é precisamente esta da nossa democracia racial. Ocorre que nenhum cientista ou qualquer ciência manipulando conceitos como fenótipo ou genótipo pode negar o fato concreto de que no Brasil a marca é determinada pelo fator étnico ou racial. Um brasileiro é designado preto, negro, moreno, mulato, crioulo, pardo, mestiço, cabra ou qualquer outro eufemismo, e o que todo mundo compreende imediatamente, sem possibilidade de dúvidas, é que se trata de um homem de cor, isso é, aquele assim chamado descendente de africanos escravizados. E só para deixar esclarecido, essa frase é totalmente tirada do livro, e na época que o Abdias escreveu esse livro, esses estereótipos eram mais, entre aspas, aceitáveis. O Abdias vem nos afirmar que desde os primeiros tempos da vida nacional aos dias de hoje, o privilégio de decidir tem ficado unicamente nas mãos dos propagadores e beneficiários do mito da democracia racial. Uma democracia cuja artificiosidade se expõe para quem quiser ver, só um dos elementos que a constituiriam detém todo o poder em todos os níveis políticos, econômicos, sociais, o branco. O Abdias ele vem reforçar que os brancos aqui controlam tudo, os meios de comunicação, os aparelhos educacional, eles que formulam os conceitos e valores do país. E isso afeta até no veículo condutor básico de uma cultura, a língua. E a definição da palavra negro nos dicionários em português é a seguinte: sombrio, tenebroso, sinistro, mau, perverso, hostil, calamitoso, desastroso, mortal, maligno, manchar e difamar. Em inglês é essa. E apenas nessa comparação a gente pode notar que a palavra negro no português, ela revela uma carga mais forte e violenta das palavras pejorativas. E isso nos traz uma dúvida, que é: qual significado apresenta uma carga maior de intensidade de racismo subjacente? Pensamentos do Abdias Nascimento. Em sua trajetória, destacou-se, antes de tudo, seu berço familiar, que lhe garantiu autoestima e o preparou para enfrentar as adversidades de uma sociedade racista sem baixar a cabeça. Ao mesmo tempo que lhe deu suporte para ser protagonista, à sua maneira, sem o culto ao personalismo, que pode ser concebido como o braço brasileiro do projeto transnacional da negritude. Outros acontecimentos e heróis da diáspora dialogariam com seu repertório, como a Revolução do Haiti ou mesmo a tríade de pensadores ativistas norte-americanos Frederick Douglass, Booker Washington e Du Bois. Du Bois e sua influente publicação As Almas da Gente Negra, conjuntamente com as publicações, já na idade adulta de Abdias Nascimento, coadunam sobre
a integração entre vivência, educação e pensamento sobre a identidade para a defesa da negritude. Esse cartaz a gente fez em sala de aula e contém um dos pensamentos de Abdias Nascimento. Considera a luta por justiça social e pela dignidade dos povos como parte integral da luta por nações mais justas e seguras, por uma comunidade internacional mais justa e coesa e por um futuro de vida humana capaz de sustentar com dignidade nossa população, nossos ambientes e nosso planeta.